apontando aqui alguns fatores que explicam essa entrada dos turistas estrangeiros aqui no Brasil, mas nada melhor do que conversar com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que está conosco aqui no Novo Dia por um convite de Theo Cury. Seja muito bem-vindo, Marcelo Freixo, à programação da CNN Brasil. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Theo. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês nesse último dia do ano. Eu já estou no meu lugar de Réveillon, então vai aparecer barulho de passarinho aqui. Eu não vou ter como controlar isso e nem quero, viu, gente? Tem o clima Caraíva, o clima da Bahia ali, né? É exatamente isso. Mas, bom, antes de qualquer coisa, feliz ano novo para todos vocês. Obrigado por toda a parceria durante o ano. E a gente termina esse ano com essa notícia boa, né, que vocês estavam aqui passando. É um ano de recordes, tanto do número, viu, Theo? Tanto no número de turistas, a gente vai bater o 2018, né? 2018 foi o ano que mais veio turista internacional para o Brasil. E a gente bate esse recorde, a gente supera esse recorde esse ano de 24. Mas a gente bate o recorde também de receita, ou seja, os turistas nunca gastaram tanto aqui, não é que só estão vindo mais, estão gastando mais, estão ficando mais tempo, e essa é uma notícia muito boa, né? Porque quando você aumenta a receita do turismo internacional, a gente está falando de mais de 7 bilhões de dólares, a gente está falando de algo que é volumoso, algo que é significativo. A gente está falando de emprego e renda, né? O turismo gera emprego e renda, ao contrário de outras atividades que podem também ser importantes e lucrativas, mas o turismo gera emprego e renda numa cadeia muito democrática. O turismo é importante para o dono do hotel, mas é importante para o guia, para o vendedor do mate, né? Então, ele é uma cadeia muito mais ampla em termos de impacto social quando cresce e atinge os números. E a gente vai ter o melhor verão de todos os tempos. Só para que a gente possa comparar, o ano passado foi um bom verão. Esse ano, o verão vai receber 27% a mais de turistas internacionais. É um crescimento muito significativo. Eu vou ser a chata da festa, infelizmente, Marcelo Freixo, porque eu vou trazer um tema aqui para a nossa conversa, que é segurança pública. Nós noticiamos no fim de semana a morte de uma turista no Rio de Janeiro, baleada. Ela saiu de São Paulo, provavelmente para passar o Réveillon no Rio de Janeiro, e foi baleada, estava num carro com motorista de aplicativo, infelizmente morreu. Como que nesse momento a Embratur trabalha com as questões de segurança aqui no Brasil? Há algum receio de que notícias como essa espantem turistas estrangeiros? Olha, Carol, essa notícia é uma tragédia porque a gente está falando de uma vida que a gente perdeu, né? E aí, na verdade, quando a gente fala de uma vida que a gente perde, é grave por si, né? É grave porque você perde uma vida, uma família destroçada, sendo estrangeiro ou não, né? Isso, até o debate do turismo se torna menor, mas é disso que a gente está falando, você tem razão. Acho que esse é um tema importante. O tema da segurança é um desafio para qualquer sociedade. Eu trabalho com esse tema, vocês sabem disso, há muitos anos, né? E eu acho que, em relação ao turismo, a gente precisa só inverter um botão. Eu acho que o turismo pode ser a grande solução, inclusive, para isso. Mais do que a gente raciocinar o quanto a violência atrapalha, porque é claro que atrapalha tudo, né? A insegurança ou a violência atrapalha qualquer atividade, né? O turismo também, a imagem, etc. e tal. Mas o turismo pode ser uma grande solução. Sempre que você aumenta o número de turistas, sempre que você torna um lugar visitado, você melhora o transporte, melhora a segurança, melhora a qualidade de vida. Então, o turismo pode ser, na verdade, uma grande solução. Lugares que possam ser lugares atrativos, lugares que possam ser destinos, eles se tornam mais seguros, porque eles geram mais empregos, eles geram mais atenção, eles geram mais políticas públicas. Então, o que a gente precisa entender é que o turismo pode ser a grande solução para esse modelo de desenvolvimento que a gente vai ter que ter no século XXI. Nós não vamos terminar o século XXI da mesma maneira que a gente começou, desde a fonte de energia até as formas de geração de emprego e renda, né? O Brasil tem um enorme potencial turístico. O Brasil tem 6 biomas, o Brasil tem sol e praia. O que a gente está vendo aí nesse verão é a busca do sol e praia. Mas o Brasil é atraente, ou é um lugar que é buscado o ano inteiro. A gente tem um crescimento que é crescimento do ano inteiro, não é um crescimento só no verão, né? Então, a gente tem um enorme potencial gerador de emprego e renda. Problema nas grandes cidades, nós temos em todas elas. A gente tem problema na França, a gente tem problema em Madrid, tem problema em Paris, tem problema em todos eles, né? A gente tem que solucionar. Mas eu acho que um dos caminhos, Carol, de solução pode ser um turismo mais estruturado, recebendo cada vez mais gente.
E, presidente, o que explica? Bom dia primeiro para o senhor, obrigado pela entrevista em pleno 31 de dezembro, 7 e pouco da manhã e viajando. Queria entender o que explica esse aumento com relação aos anos anteriores. O que aconteceu de diferente nesse ano, de perspectiva para que, e de fato concreto, obviamente, para que esses turistas venham para o Brasil num peso maior do que em anos anteriores, principalmente na comparação com o ano passado. O senhor disse que é um marco desde 2018, superando os números de 2018. O que explica esse aumento? Eu acho que tem vários fatores, para ser bastante sincero. Um deles é que a gente está no momento de superação da pandemia, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia, onde o turismo praticamente zerou no mundo, então tem uma demanda reprimida também, de as pessoas quererem, né, pós-pandemia, viajar, mas você tem isso acompanhado de um reposicionamento do Brasil no mundo. E aí, sem dúvida alguma, eu acho que a preocupação do presidente Lula é de estar fazendo uma política internacional, visitando, trazendo chefes de Estado. O Macron vem visitar o Brasil, a França é um país muito importante. Da Europa, a França é o país que mais emite turistas para o Brasil. No verão, Portugal supera, mas durante o ano, a França é o país que mais emite. A gente não recebia um presidente francês desde o Sarkozy. Né? Então o Macron vem, faz uma agenda, recebe o presidente. Essa relação diplomática, essa relação internacional, onde o Brasil volta, onde o Brasil se reposiciona no mundo, o Brasil faz o G20, o Brasil recebe os BRICS, o Brasil vai fazer a COP30, essa agenda internacional do Brasil, de um país que é um país de diálogo, isso nos ajuda muito. Somado isso a uma equipe técnica que a gente monta na Embratur, que a gente constrói na Embratur, a gente traz um setor de modal que só estuda a companhia aérea, e aí neste ponto, eu queria falar para vocês que é um ponto decisivo. Nós melhoramos muito a malha aérea internacional. Nós tivemos um crescimento em 2024, comparado a 2023, de 18% a mais de voos internacionais, num momento onde não é simples, porque não tem avião sendo produzido no mundo e é para abastecer todo o mercado internacional. E a gente consegue. O Brasil se torna mais atrativo, o Brasil se torna mais interessante e a gente vai às companhias aéreas, a gente se reuniu com os donos das empresas aéreas, com as equipes, apresentamos estudos. A gente tem um centro na Embratur que é de inteligência de dados. A gente mostra como cada mercado pode visitar cada cidade. Então, esse profissionalismo também nos ajudou muito a ter mais companhias aéreas, a ter um trade que investiu mais e os resultados apareceram. Então, acho que é um somatório aí do momento pós-pandemia, de um governo que dialoga com o mundo e de um trabalho bem feito, muito bem feito, profissionalmente, a quem eu quero agradecer a equipe da Embratur, porque eles é que são os grandes responsáveis por esse sucesso. Freixo, eu queria te perguntar sobre a alta que a gente teve em 2024 do dólar. A gente terminou o ano com uma valorização de 27%, o dólar está batendo R$ 6,18 e, evidentemente, isso tem um impacto tanto para quem vem para o Brasil quanto para os brasileiros que pretendem sair do país para viajar para outros lugares, outros países, evidentemente, onde você tem uma moeda mais valorizada que o real. Qual foi o impacto desse fator dólar, especialmente nesse final de ano e agora no verão, nessa conta de aumento da chegada dos turistas e de que forma que isso não poderia eventualmente inibir que brasileiros saíssem do país buscando destinos, por exemplo, como os Estados Unidos ou a Europa? Olha, Pedro, se você me perguntasse o brasileiro tem que viajar para onde ele quiser, claro, a gente vai defender isso, mas se a gente puder ter o brasileiro viajando para dentro do Brasil, eu vou ficar feliz, porque isso gera emprego e renda, o Brasil é um país extraordinário, a gente tem muito brasileiro que não conhece, por exemplo, a Amazônia, que não conhece Pantanal, que não conhece as nossas chapadas, e o Brasil é um país muito extraordinário e, como eu já disse, o turismo gera emprego e renda. Eu acho que isso afeta muito mais o brasileiro para sair do que qualquer outra coisa. Assim, primeiro que essa alta do dólar mais exponencial acontece mais no final do ano. Esses dados positivos eles vêm acontecendo desde o final do ano passado. Então, na verdade, não é um fator decisivo. Né? Ter o dólar em alta nunca é bom para a economia. Pode ter um fator ou outro que faz o turista ficar mais tempo ou gastar mais, mas, na verdade, não depende disso o sucesso dos números que a gente hoje está apresentando. Depende muito mais do crescimento da malha aérea, de destinos mais bem organizados, né? de lugares onde a gente prepara para o turista internacional estar sendo melhor recebido. Acho que tem outros fatores que são mais decisivos do que o dólar. E o dólar alto nos atrapalha também na hora de promover o Brasil. Né? Nós vamos ter agora uma feira
muito importante em Madrid, que é a primeira feira que abre as feiras internacionais, e o nosso orçamento é em real, e quando a gente vai colocar o Brasil numa feira internacional, a gente paga em euro, né? A gente paga em dólar. Então, promover o Brasil com essa alta da moeda também nos atrapalha na hora da promoção. Então, tem diversos fatores, mas não é o fator decisivo para explicar o sucesso, não. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, conversando conosco aqui ao vivo nesse 31 de dezembro, já na contagem regressiva para 2025. Marcelo Freixo, mais uma vez, muito obrigada, um ótimo ano. Agradecemos também a parceria ao longo desse ano de 2024 e que ela continue no ano que vem. Obrigado, Carol, Pedro, Theo, um ótimo ano para vocês, uma ótima passagem e que a gente transforme esse bom momento do turismo internacional e do Brasil numa tendência, né? Que a gente possa ter a cada ano esse crescimento independente de quem está na Embratur, de quem está no Ministério. Eu acho que a gente hoje tem um lugar para comemorar, mas um desafio de transformar isso numa tendência que o turismo possa ser muito mais do que 8% do PIB, possa ser um grande fator de geração de emprego e renda e de sucesso e de crescimento no nosso Brasil. Um ótimo ano de 25 para todo mundo. Obrigado, beijo grande. Obrigado pela entrevista e boa passagem de ano, presidente. Você viu que o Freixo já está até de branco, né? Já tá preparado. De branco. Muito obrigada mais uma vez, presidente da Embratur, nessa conversa aqui com a gente no Novo Dia.